abençoar a vida do Senhor. Pastor Moisés, Deus abençoe. Aos irmãos que vieram, o conjunto que veio, os irmãos que estão nos acompanhando, Pastor José Francisco que veio para ajudar na intercessão, eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. Amém? Irmãos, apenas uns 20 minutos, muito rápido, eu quero ser breve na minha participação, porém, deixar uma palavra para esta oportunidade. Abra sua Bíblia no 6º livro do Antigo Testamento, livro de Josué, no seu capítulo de número 1. Nós vamos ler alguns versículos para a nossa breve meditação na palavra do Senhor. Livro de Josué, capítulo de número 1. Nós vamos ler a partir do primeiro parágrafo. Livro de Josué, capítulo 1. Está escrito: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo-lhe: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar as plantas dos vossos pés, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, terá o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim também serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tende bom ânimo, porque tu e este povo herdará a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Amém? Pode se assentar, irmãos. Irmãos, esse texto todos nós conhecemos e de certa forma já fomos ministrados por ele. E a maioria dos irmãos que estão aqui conhece a história de Josué. Josué, que era servo de Moisés, sucessor do grande líder, o líder que Deus levantou para tirar a nação hebreia das mãos do Egito, do cativeiro do Egito. E quando Deus levanta Moisés, Josué se torna o seu sucessor. A Bíblia vai dizer para nós que Josué, ele tem uma característica muito peculiar, uma característica muito boa, porque Josué, quando nós pegamos no livro de Números, no capítulo de número 13, a Bíblia vai dizer para nós que quando eles estavam perto da terra de Canaã, a terra prometida, Moisés vai dar uma ordem para que 12 homens fossem espiar a terra de Canaã. Você conhece o texto que está inserido no livro de Números, no capítulo 13, e a Bíblia diz que quando eles chegaram na terra, a cabo de 40 dias eles voltaram. Eles viram que a terra era boa, que manava leite e mel do jeito que Deus havia falado. Porém, a terra de Canaã era uma terra que tinha os filhos de Heteus, os filhos dos Jebuseus, e ali tinha os filhos de Anak, que também era gigante. A Bíblia vai dizer que quando eles voltaram a Moisés, eles relataram tudo aquilo que eles viram. E 10 dos espias olhou para Moisés e disse: Moisés, realmente a terra é boa do jeito que Deus falou para nós. Só que tem um porém, lá tem gigante, é impossível da gente conquistar. Só que quando nós olhamos para a característica de Josué, eu começo a entender por que Deus levantou Josué. Porque Josué não é comum, Josué não é como os demais. A Bíblia diz que Josué e Caleb, ele vai chegar até Moisés e vai dizer, diante de todo o povo que estava ali: calai-vos. Ele pede para que toda a congregação calasse, porque Josué disse que a terra, embora tinha gigante, quem tinha prometido aquela terra era o próprio Deus para o povo. Josué e Caleb se destacam entre os demais.
E nós estamos aqui num culto de consagração pastoral, e enquanto eu estava na minha casa, meditando naquilo que eu haveria de falar, o Espírito Santo colocou no meu coração. É por isso que Deus honra a liderança, porque líderes que fazem a diferença, que têm disponibilidade em atender o chamado, Deus, ele é responsável em honrar essas vidas. Você lembra de Davi? Davi, quando ele estava pastoreando as ovelhas do seu pai, a Bíblia diz que Davi, ele era tão responsável, embora ninguém estava vendo Davi, Davi estava no pasto, ninguém via Davi, mas Davi era tão responsável que quando o leão chegava para arrebatar a ovelha, Davi pegava o leão pela barba, ele tirava a ovelha da boca de dentro do leão. Davi era tão responsável, e eu imagino Deus olhando do céu, embora ninguém estava vendo, Deus estava olhando para Davi e estava dizendo: se Davi é responsável com as ovelhas do pai dele, imagina com o meu povo. Então Deus honra Davi. É por isso que Deus está programando este culto, é por isso que Deus programou esta noite, é por isso que Deus nos trouxe aqui nesta noite, para honrar a vida do pastor David e da pastora Pamela. Por quê? Porque eles são pessoas que fazem a diferença, eles são pessoas que disponibilizam. Se é para aplaudir, pode aplaudir mais forte, porque Deus merece toda a honra. Deus, ele honra aquele que presta honra para ele. Deus não está procurando pessoas capacitadas, pessoas que têm um bom currículo. Deus está procurando pessoas disponíveis. A Bíblia diz para nós que Josué era uma pessoa disponível, e eu já vou entrar no texto aqui, porque daqui a pouco eu já vou entregar o microfone. Mas depois que Moisés morre, Josué, ele é levantado pelo próprio Deus, e no versículo 1 do capítulo 1, a Bíblia diz: e depois da morte de Moisés veio a palavra do Senhor, dizendo a Josué: levanta-te. O que Deus disse para Josué? Levanta-te. Porque, irmãos, imagina comigo, o povo de Israel, 40 anos no deserto, com Moisés, o trabalho que o povo deu. Quando faltava carne, o povo murmurava que faltava carne. Quando faltava, não faltava, que Deus sempre mandava. Mas quando o povo estava comendo carne, eles queriam pão. Aí Deus mandava maná. Aí vinha um pouquinho de sede, o povo reclamava da sede. E aí a Bíblia vai dizer que quando os inimigos vinham, eles diziam para Moisés: Moisés, não havia sepulcro suficiente lá no Egito para que Deus trouxesse a gente para morrer aqui no deserto. Aquele povo era um povo murmurador, era um povo difícil de lidar. Então, quando Josué assume a responsabilidade, ele sabia que era um grande desafio. Assim como o pastor David e a pastora Pamela sabem que é um grande desafio estar na frente de um rebanho. Há quase 20 anos atrás eu fui consagrado ao ministério pastoral. Eu digo para os irmãos que nós vivemos mais a vida dos outros do que as nossas próprias vidas. A Bíblia diz no livro de Jeremias que Deus dará pastores segundo o vosso coração. É Deus quem levanta pastor para pastorear, não é o homem que levanta, é Deus quem levanta. Só que agora Deus está olhando para Josué, porque Josué está temoroso, dizendo: se Moisés teve trabalho para liderar este povo, imagina eu, como que eu vou liderar este povo rebelde? Aí a palavra de Deus veio para Josué, dizendo: Josué, levanta-te, Josué, se disponha, Josué. E Deus está falando para vocês aqui nessa noite: apenas se levante, tenha disponibilidade, porque quem vai na frente sou eu, quem vai conduzir o povo sou eu, porque nós somos apenas pastores, mas ele é o pastor, ele é o sumo sacerdote, é ele quem direciona a obra não é do homem, porque se a obra fosse do homem, a obra já tinha fechado há muito tempo, mas a obra é de Deus, e Deus está levantando eles para fazerem a diferença. Deus está levantando eles como Josué, para liderar o povo para a terra prometida. Então Deus disse para Josué: se disponha, Josué, tenha disponibilidade. Senhor, mas como eu faço? Se disponha. Senhor, mas como que eu vou liderar? Se disponha. Senhor, mas como que eu vou trazer visão para este povo? Se disponha. Porque com Deus é assim: quando a gente dá o primeiro passo, é Ele quem faz a obra. Aleluia. Pastor, eu não sei fazer muita
coisa não, mas é disponível. Então fica tranquilo que Deus responsabiliza. Você lembra quando Deus falou para Noé? Noé, construa uma arca. Noé, gente, ele não era construtor. Noé era agricultor. Noé lavrava a terra. Noé sabia plantar e colher. Noé não sabia fazer arquitetura nenhuma para construir uma arca. Mas como ele se dispôs, Deus deu inteligência. E assim Deus está falando para vocês: sou eu que vou dar visão, discernimento, sabedoria. Sou eu que colocarei o dom da ciência da minha palavra. Apenas se disponham, porque através de vocês a minha obra será realizada na vida deste povo, diz o Senhor. Tem alguém que acredita e pode glorificar a obra do Senhor? Eu já estou partindo para o final, porque a Bíblia diz que quando ele se dispôs, a Deus continua falando com ele. Deus vai falar assim: Moisés, e tem mais alguma coisa, medita na minha palavra, de dia e de noite. Medita na minha. O segredo para a liderança está aqui: medita na minha palavra, de dia e de noite. Deus procura obreiros que são dispostos a meditar na palavra do Senhor. Pastor, o Senhor me prova? Prova. Quando você pega o que Paulo diz a 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 15, Paulo diz assim: Timóteo, procura te apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra porque a nossa regra de fé está aqui, é a palavra. É a palavra quem nos direciona, é a palavra quem nos dirige. E Deus está dizendo para vocês: é por intermédio da palavra. O segredo para a liderança é meditar na palavra. E aí Deus continua dizendo, e eu finalizo, e Deus continua falando para ele: não temas, esforça-te e tem de bom ânimo. E tem de bom ânimo. Porque terá dias em que nós precisaremos ter bom ânimo. Terão dias de guerra, porque liderar é isso, pastorear é isso. Nem todo dia são flores, nem todo dia nós estaremos bem. Você acha que pastor quer estar no culto todo dia? Quer não. Você acha que pastor quer liderar todo dia? Quer não. Tem dia de guerra, tem dia de batalha, tem dia que a gente não está bem, mas pastorear é isso, é estar ferido, curando ferida de outra pessoa. Às vezes é precisando de algo e profetizando algo na vida da pessoa. Isso é pastorear. Só que Deus está dizendo aqui nessa noite: tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, porque eu farei este povo herdar a terra que eu prometi a Moisés. Amém? Você pode se colocar sobre os pés comigo? Eu disse que eu seria rápido. Estenda as mãos para cá. Vamos orar pela vida dos nossos pastores. Não é a consagração ainda, mas como nós estamos no culto de consagração pastoral, vamos orar. Pai, aqui estão os teus filhos. Meu Pai, a tua palavra foi direcionada, a tua palavra foi ministrada conforme o Espírito Santo colocara no meu coração. Meu Pai, nessa noite de hoje é um divisor de água na vida ministerial dos teus servos. E eu creio que assim como o Senhor levantou Josué diante daquela congregação, nessa noite é uma noite de honra. Agora o Senhor está levantando os teus filhos para fazer a diferença, Senhor, na vida deste povo. Senhor, nós estamos com as mãos estendidas sobre a vida deles, ó Pai, e nós profetizamos que eles serão pai de multidão, que eles serão, Senhor, eles serão referência para essa geração. Deus, eu profetizo que eles serão líderes de excelência, e através do nome deles, o teu nome será glorificado, em nome de Jesus. E só quem crê na vitória diz amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.